Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com mais uma live do Instituto da Família. Como vocês já sabem, a FTSA faz lives todas as segundas-feiras e na terceira segunda-feira do mês, o Instituto da Família entra trazendo temas relacionados a casais, famílias, relação de ajuda, com questionamentos da sociedade. E o nosso objetivo é sempre agregar, trazer reflexões, trazermos profissionais sérios em cada área de atuação, para que a gente tenha um momento de reflexão. Então, eu gostaria que você que está nos assistindo compartilhasse esse link com alguém que possa se interessar pelo tema, ou para casais, para famílias, para pessoas que estão aconselhando, que estão na relação de ajuda. Tenho certeza que vocês vão ser beneficiados. E por que não também outras pessoas serem beneficiadas também. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Swenson Salles, sou especialista em terapia de casal e família pelo Chicago Center for Family Health, mestre em educação pela Universidade Estadual de Londrina. E a minha ligação com o Instituto da Família vem de longa data, desde 1997, quando eu fiz a minha primeira especialização em aconselhamento familiar. Então, desde então, estou envolvida, trabalhei como estagiária e hoje, atualmente, eu coordeno os cursos livres. Então, como vocês sabem, nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, é a Denise Miranda de Figueiredo, e nós vamos trabalhar um tema super relevante, né, Denise? Nós vamos falar sobre as consequências da deslealdade nas relações conjugais. Então, tem bastante assunto pela frente, a gente conversou previamente, temos um material rico aí para refletir com vocês. Eu vou falar um pouquinho do currículo da Denise, mais uma vez, como a maioria dos professores que estão com a gente, eu vou ter que ler o currículo dela, porque é bastante extenso, ela tem uma vasta experiência com casais. Então, a Denise é psicóloga, pós-doutoranda pela Unifesp, doutora em psicologia clínica e mestre em psicologia social, especialista em terapia de casal e família pela PUC de São Paulo, formada em EMDR, dessensibilização e reprocessamento por meio do movimento ocular, e ela também é cofundadora do Instituto do Casal de São Paulo, que é nosso parceiro desde 2015, quando a sua sócia Marina Simas participou da viagem de estudos para Chicago. E a nossa parceria se consolidou em 2017, quando a Denise também participou da viagem de estudos para Chicago. A Denise faz parte do corpo docente do Instituto da Família desde julho deste ano e já tem mais de 25 anos de experiência em sexualidade humana e psicoterapias de casal e de família. O Instituto do Casal é uma organização que se dedica às práticas, estudos, pesquisas, educação e disseminação de informações relevantes sobre relacionamentos e sexualidade humana. Então, em nossa programação de hoje, vamos conversar por mais ou menos 1h30. Durante este tempo, nós vamos ter também um tempo destinado a perguntas, como todas as lives. Então, anote seu questionamento durante a fala da Denise, que no final nós faremos o possível para trazer o máximo de participação aí dos ouvintes, para que a live seja bastante interativa. No final, então, do nosso bate-papo, a Denise fará a consideração final. Eu, então, dou as boas-vindas à Denise e gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, Denise. Tenho certeza que a sua participação vai enriquecer nossa live e contribuir para os questionamentos que a sociedade e os profissionais têm apresentado em relação ao tema de hoje. Então, você fique à vontade para falar um pouco mais se você quiser, se decide alguma coisa relacionada ao Instituto do Casal, seu currículo, fique à vontade agora com você a palavra. Nossa, Carla, muito obrigada. Acho que você foi super generosa ao me apresentar. Obrigada a todos aqui que nos acompanham. Boa noite a todos e todas. É uma grande alegria ter recebido esse convite de vocês. Nosso parceiro
querido amigo, como é bom a gente poder trabalhar mesmo, né, com pessoas, assim, competentes e que a gente está junto nessa jornada, né, uma jornada de crescer, aprender mais, conhecer, transmitir conhecimento, enfim, juntos aí transformando, transformando pessoas, casais e famílias, né? Então, fiquei muito feliz com esse convite, né? Com grande responsabilidade, aí estou aqui, me coloco aqui, e aberta também no todo esse tempo para que as pessoas possam se sentirem mobilizadas a perguntarem, participarem da melhor forma que acharem possível, né? Então, estou feliz com a gente estar falando hoje aqui sobre este tema, deslealdade, né, nas relações conjugais. Aqui no Instituto do Casal, nós atendemos muitos casais. Quando a gente, na verdade, iniciou esse projeto há uns anos atrás, nós pensamos, eu e a Marina, né, a minha sócia no Instituto, que nós queríamos construir um espaço. Tinham já muitas organizações que trabalham seriamente com família, né? Por exemplo, né, o Instituto da Família. E nós pensávamos, poxa vida, a gente quer construir um espaço em que a gente possa ter um foco específico no casal, com questões muito específicas desta conjugalidade. Daí nasceu, então, o Instituto do Casal com essa proposta, né? A gente poder aí construir esse espaço em que possamos colocar a lente em algumas questões específicas. E uma delas é a questão da deslealdade nas relações conjugais. Quando a gente fala em conjugalidade, né, o que esse termo, né, ao que se refere, ou o que vem à cabeça de vocês que nos escutam, né? A conjugalidade pressupõe duas pessoas diferentes e que se unem em um compromisso. E assim se dá esta relação. Então, aqui mesmo, a gente sempre fala, né, que nós, aqui do Instituto, não somos terapeutas de um ou do outro. E somos terapeutas da relação que se estabelece quando um casal resolve se comprometer. Então, tem até uma imagem que a Marina usa muito, e eu agora uso também com casais. Quem está nos acompanhando pode aí também fazer uso, que é assim, uma boa relação de casal, né? Uma conjugalidade, é uma relação em que tem aqui, ó, a parte individual de cada uma das partes, e aqui, isso, a conjugalidade. Nós, que somos terapeutas de casal e família, muitas vezes recebemos casais no consultório que chegam assim, ó, né? Ou assim, e estão buscando isto aqui. Então, a lealdade ou a deslealdade, ela faz parte disso aqui, né? Dessa construção. É a construção do nós, dessa relação, né? E é sobre isso, então, que a gente aqui vai estar hoje falando. Não é algo simples. Construir um nós é algo complexo. E é algo que, quando a gente constrói um nós, ele não é algo estático. Ele é dinâmico. Ele é ativo. Ele muda o tempo todo. Porque nós estamos em constante transformação. Então, quando a gente casa, né, se casa aos 20, é de um jeito. Aos 30 de outro, aos 50 de outro, a gente passa por todo o ciclo vital da família, casais que decidem ter os filhos, né? Então, casam, primeiro vão viver esse nós, essa conjugalidade, só os dois ali, depois entra um terceiro, que é o filho, ou os filhos, depois esses filhos vão crescendo, vão também buscando a sua independência, em algum momento saem de casa, enfim, todas essas fases, né, elas contêm o nós, esse nós da relação. E aí, esse nós se constitui e se constrói
em cima de acordos combinados, e de tempos em tempos, esses combinados vão precisar serem revisitados, revistos, porque o combinado que eu fiz há 10 anos não é o mesmo combinado de agora. E provavelmente este combinado de agora não consegue dar conta do combinado daqui a um tempo, do nosso futuro. Isso é muito importante a gente falar, porque a partir daí é que a gente ajuda os casais também a olharem para esse nós, o nós construído, né, a partir desse encontro. Né? A lealdade, muitas vezes, aqui no meu acompanhamento com alguns casais, ela é confundida com fidelidade. E às vezes a gente, então, ajuda os casais a separarem essas duas coisas. Né? A fidelidade, quando diz respeito a ser fiel, uma relação monogâmica, eu e meu parceiro, e eu sou fiel a ele. É uma premissa. É algo que já, olha, a gente vai casar e a fidelidade requer que você só tenha uma relação de amor, afeto, troca, nesse lugar de mulher e de homem, aqui, ó. Então, isso diz respeito à fidelidade. A lealdade é um pouco mais amplo, né? Ela diz respeito a outras questões, a outras coisas. Por exemplo, se por acaso eu tenho lá um segredo, eu caso com um segredo, não relacionado a outra mulher ou a outro homem, mas um segredo. Sei, pode ser um segredo em relação à minha família de origem, né? Pai, mãe, irmãos. Não contei para minha mulher. Isto pode ser considerado uma deslealdade. Então, esta é a diferença. Não necessariamente vai passar pela questão do afetivo sexual. A deslealdade ela é mais ampla. E é importante a gente dizer que quando a gente é leal, é uma escolha ser leal. Não é fácil, porque a lealdade pressupõe verdade. A lealdade pressupõe diálogo aberto, diálogo franco. A lealdade pressupõe prometer coisas que eu possa cumprir. Muitas vezes a gente acaba prometendo talvez coisas que não daremos conta ali na frente. Né? Isso pode ser considerado uma deslealdade. Então, essa é um pouco uma separação que a gente faz aqui. Então, as questões da infidelidade, passando pela questão das escolhas afetivas e sexuais, pelas relações monogâmicas, esse compromisso firmado, que não é o que a gente vai falar hoje. E a questão da deslealdade, que passa por um outro lugar. A gente já ouviu falar, né, muitas vezes até as pessoas falam o cão é o amigo mais leal do homem, né? Enfim, a gente tem essas coisas que a gente escuta falar. Né? Mas a lealdade, né? Ela requer um compromisso tão firmado quanto as questões da fidelidade. Tudo bem até agora, Carla? Vocês estão acompanhando? Se vocês quiserem me parar em algum momento, Carla, falar alguma coisa, fica muito à vontade. Não, tá ótimo. Tô anotando aqui para eu fazer as perguntas depois, mas eu acho que tá bem claro. E tá dando para acompanhar, sim. Pode mandar ver que tá ótimo. Na terapia de família, na terapia de casal, nós temos um grande autor que nos ajuda muito a percorrer esse caminho da questão das deslealdades ou das lealdades, né? E ele fala em lealdades invisíveis. Ele tem um nome um tanto diferente, né? Ele se chama Ivan
Bozormanji, Nagy, eu acho que é mais ou menos assim que fala. Então, nós temos ele como uma referência que traz a parte teórica para a gente, junto com uma outra pessoa chamada Geraldine Spark. E esses dois, até é interessante a gente falar sobre isso, eles foram um pouco a base teórica que ajudou aí o Bert Hellinger, que fala sobre constelações familiares, a também fazer esse trabalho. Então, a gente, usando um pouquinho aí, né, dos conhecimentos destes autores, né, o Ivan, ele fala muito sobre essas lealdades invisíveis. Denise, o que é isso? O que são lealdades invisíveis? Eu não tenho isso na minha família, né? Todos nós temos. E o importante é a gente ter consciência sobre isso, porque à medida que a gente tem consciência sobre essas coisas, a gente consegue olhar para essas coisas de um outro jeito. Então, as lealdades invisíveis são formas, às vezes, na maior parte das vezes, inconscientes, de honrar antepassados e faz com que a gente repita padrões, crenças, destinos, hábitos, até doenças, sem nos darmos muito conta do que a gente está fazendo. E isso acaba sendo uma lealdade a uma parte da família, ao mesmo tempo que pode trazer uma consequência em relação à família de agora. Deixa eu me explicar melhor. Na terapia familiar ou na terapia de casal, a gente sempre separa também o que é família de origem e o que é família nuclear. Então, quando uma pessoa se casa com uma outra pessoa e forma o nós, a relação, esta é a nova família. É uma família nuclear. Aquela que ficou, o pai, a mãe, os irmãos, eles são a família de origem. E os tios, os avós, são a família extensa. Então, nós temos 3 conceitos aqui. Juntou o casal, família nuclear, nova família se formando. Passado lá, né? Família de origem, pai, mãe, irmãos. Família extensa, tios, vovó, tia, primos. Tem uma historinha muito boa, né, que eu gosto de contar em relação a essa questão das lealdades, enfim, se a gente não questiona as coisas. Uma família foi resolver fazer lá uma reunião em família, a família nuclear, ok? Era a esposa acabou de casar com o marido, resolveu chamar a família e fazer um grande almoço e falou para o marido, olha, marido, nós precisamos comprar panela de barro. Para que nós vamos comprar panela de barro? Porque a gente vai fazer o peixe e tem que ser na panela de barro, porque a minha mãe fez a vida toda o peixe na panela de barro, a minha avó fez o peixe na panela de barro, e é assim que o peixe fica bom. E o marido foi e falou uma loucura, mas não acha a panela de barro, vamos fazer macarronada, deixa pra lá esse... Bom, brigaram, a tal da panela, que não achava panela, enfim, adiaram o almoço, conseguiram depois de um tempo a tal da panela de barro. Chegou a panela de barro, fizeram o almoço, convidaram a família toda, convidaram a tal da avó. E o marido, ainda inconformado, virou para a avó e falou, dona Maria, a senhora não sabe a confusão que deu nessa casa aqui para sair esse almoço. Porque a Ana queria a panela de barro, só podia fazer o peixe na panela de barro. Me conta, por que a senhora usa a panela de barro? Aí a avó olhou, né, totalmente atônita, e virou e falou, mas meu filho, eu nem uso mais panela de barro. Eu usava panela de barro porque era a única que eu tinha. Hoje eu já uso panela Tefal ou qualquer outra. Então, olha que interessante essa historinha, que mostra
que às vezes a gente vai reproduzindo coisas sem questionar. E esse é um instrumento, né, um recurso que a gente precisa usar muito nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas relações. Né? Perguntar, por que se faz assim? Daria para fazer de outro jeito? Não, eu quero repetir porque a vida toda, todas as mulheres cozinharam assim. Então eu quero fazer porque isso tem um sentido para mim, porque eu me sinto pertencendo a esta família, né, cozinhando com a panela de barro. Enfim, é um exemplo, né, Carla e a todos que nos escutam, só para a gente trazer o quanto é importante a gente sempre se perguntar coisas. Uma questão que a gente enfrenta muito, por exemplo, famílias que têm lá negócios próprios e o filho primogênito tem que assumir esse negócio. E aí ele vai assumir esse negócio, porque ele tem uma lealdade à família, porque eu tenho que ser leal a esta família, eu vou ser a pessoa que vai continuar este negócio da família, e talvez eu não consiga ser leal à minha família nuclear, que eu estou formando agora. Porque eu nem vou dar espaço para a gente conversar se a gente quer continuar morando no Brasil, se a gente quer viver fora, se a gente quer ter uma vida nômade, se a gente quer fazer o quê. Né? Então, esses questionamentos são fundamentais, né? Com conversas, com diálogo aberto, claro, para que os casais, o nós, né? Esses que estão se formando aqui, ó, né? Construam esse laço com bastante força, entendendo o que é lealdade para este casal aqui. Como é que eles vão construir isso aqui? E revisitar todo o tempo. Um caso também que é interessante eu trazer para vocês. Por exemplo, uma vez atendi a um casal que veio me procurar e tinham algumas questões relacionadas à deslealdade, né? Por exemplo, com questões financeiras. Isso é muito comum nos casais. Então, um dos dois, para se sentir um pouco mais seguro, tem uma conta escondido, juntam dinheiro lá a mais, não conta para o outro. Isso é deslealdade. Ou a mãe que sai com a filha para comprar as coisas no shopping, sei lá, né? Vai fazer a compra e chega em casa e fala, olha, não conta pro teu pai, né? Deixa aqui, ó, no carro, depois a gente pega isso e leva lá para dentro. Isso também pode ser compreendido como deslealdade, né? Porque tudo que envolve essa mentira, uma manipulação, né, pode ser entendido como deslealdade. Poxa vida, você está sendo desleal. A gente combinou de guardar dinheiro para a nossa próxima viagem e você está indo lá, né, e comprando roupa, enfim, né, para nossa filha. A gente não havia combinado. Então, tudo que rompe com os combinados passa por esse lugar, né? E aí que vem a gente o tempo todo podendo olhar para isso, né? Uma coisa que é muito importante. Denise, dá para perdoar uma deslealdade? Eu sempre digo, né? Quem tem eu acredito na graça, né, do perdão. Eu perdoo fácil. Né? Puxa, que coisa boa, uma pessoa que perdoa. Porque quem perdoa é o mais beneficiado da história, né? Quem perdoa, porque quem não perdoa fica aqui, ó, remoendo, né? Puxa, ela fez aquilo, ou ele fez aquilo, ou eu não posso confiar mais. E a gente sabe que um dos pilares, que são pilares aí fundamentais para uma relação ter uma harmonia e se sustentar com certo equilíbrio, é a confiança. Quando esse pezinho, né, da confiança fica bambo, essa relação, ela possivelmente vai passar por dificuldades.
Então, quando um nós ali se formou, a gente vai ter também aqui, ó, as vulnerabilidades de cada um. Porque a gente não vem só com coisa boa, a gente vem também com coisas difíceis, né? E se na minha família eu aprendi que eu não posso falar tudo? E se eu aprendi que quando eu falo dos meus sentimentos, eu me sinto mais frágil e vulnerável. Então é melhor eu não falar, ou é melhor eu não perdoar, ou é melhor... Isso tudo é aprendido. A gente não nasce pronto. Então, tudo que a gente vive numa relação, né, de alguma maneira, eu já aprendi isso em outras relações. Nas minhas relações com os meus pais, ou com quem me educou, me criou, né? Na cultura em que eu vivo. Cada cultura estabelece uma regra, um jeito de funcionar. Cada família também tem a sua cultura própria. Na minha família sempre foi assim. E vai continuar assim. Ó, já ouviram essa frase? Existe muito, né? A minha mãe cozinhava desse jeito. E aqui também vamos cozinhar desse jeito. Peraí, isso você está sendo leal aqui à tua família de origem. E não está dando espaço aqui para a gente construir um novo jeito. Né? Então, às vezes, isso também causa uma sensação de deslealdade, né, na construção do nós. Então, para a construção do nós, é muito importante a gente se abrir ao novo, se abrir a um terceiro, quarto jeito. Não é mais o jeito que era lá na minha casa e não é mais o jeito que era na sua casa. Se continuar o jeito que era na minha casa, eu estou leal ao sistema que eu pertenci, mas que agora eu preciso dar espaço para construir esse novo sistema de pertencimento. E aí, tentar, né, buscar a lealdade neste sistema de pertencimento. Porque se eu não buscar a lealdade neste sistema de pertencimento, a consequência pode ser desconfiança, falta desse lugar de intimidade, né? A sensação de que aquilo que se está vivendo não é tão importante assim, né? Puxa, eu estou me doando aqui inteira e o outro não está. Tá desigual essa balança, né? Enfim, pode gerar várias questões aí e que acabam, em muitas situações, e se for até um bom caminho, assim, acabam trazendo o casal para a terapia de casal. Né? Melhor vir para a terapia de casal do que já se separar e não olhar para isso. Acho que isso é algo importante. Né? Carla, tudo bem? Como é que estamos indo? Tudo ótimo. Eu estava observando aqui uma fala importante que você falou, a disposição para se abrir ao novo. Né? Quem trabalha com casal sabe que muitas vezes está tão embustida essa questão da lealdade à família de origem, que acabam os padrões sendo repetidos e não questionados e não renegociados. E isso atrapalha muito os relacionamentos, né? Quem trabalha com casal sabe, porque é como se você quisesse dar continuidade, você quer construir uma família nova, mas perpetuando os velhos hábitos da sua família de origem. E não vai funcionar. Sim. Né? Porque eu tenho casais que eu atendo que acontece exatamente isso. É como se assim, eu fiz assim, foi assim na minha casa, eu quero dar continuidade, e se não continua exatamente igual, é a crise e não dá mais. Isso. Como se não tivesse outra saída. E a gente tem que ter essa flexibilidade para entender que, apesar de todos os bons aprendizados que nós tivemos nas nossas famílias de origem, agora nós estamos formando uma nova família e esse novo tem que ter espaço, senão não vai para frente.
Perfeito. Se fosse uma água parada ali, né? Apodrece, porque não flui. E essa questão é muito importante, porque quando é a união de duas pessoas, né, Carla, não é nem justo eu querer que fique só o meu jeito. Uhum. Se eu quiser que fique só o meu jeito, eu não vou casar. Então, eu tenho que estar aberto ao jeito do outro, que é um outro diferente de mim. E aí a gente vai ter que construir esse espaço para a gente conversar sobre as nossas diferenças. Eu sempre digo, as diferenças elas não precisam ameaçar um casal. Elas podem ser integradas na relação. Isso também pressupõe aí uma lealdade ao que a gente está construindo. E não é nem aí a gente começa a entrar, né, numa questão que eu acho que é interessante, Carla, que é a lealdade à relação. Porque eu sempre falo, quando a gente casa, ali é o primeiro filho da gente, é a relação da gente. E esta relação, ela tem desejos próprios, ela tem necessidades próprias. Então a gente precisa entender o que essa relação realmente precisa. E aí a lealdade, ela entra a ser leal a esta relação que estamos construindo, né? E para ser leal a esta relação que estamos construindo, possivelmente eu vou precisar quebrar paradigmas dentro de mim. Eu vou precisar rever verdades absolutas dentro de mim, né? Eu vou precisar rever. Porque não é mais, né? Agora não se trata mais só da Denise, né? Se trata do terceiro elemento, da relação, que é o nosso primeiro filho aqui. E como é que a gente, então, vai se manter leal a este filho? Que tem um jeito de ser. E para que ele possa crescer forte, para que ele possa crescer firme, ele precisa de um lugar de pertencimento. E quando a gente fala em lugar de pertencimento, necessariamente a gente está falando de lealdade. Sim. E é interessante, Denise, que nós conversamos em algumas lives anteriores também, a segurança que dá para a família o casal estar bem afinado entre si, né? Porque depois que esse casal resolve ter filhos, por exemplo, os filhos têm que saber o quão que esse primeiro filho, como você cita, é o relacionamento conjugal. Porque os filhos chegam e saem de casa e das nossas vidas, e a relação permanece, ou pelo menos a gente gostaria que fosse assim, na maioria das famílias, né? E nós vemos quão difícil é trabalhar esse primeiro filho para que a base da família esteja consolidada. Perfeito. Sabe aquela coisa, Carla, do pai falar mal da família de origem da mãe? Do filho? Gente, isso é deslealdade. Por quê? Porque enfraquece o nós. Tudo que enfraquece o nós, né, é desleal. Como assim? Eu estou ensinando isso para o meu filho? A falar mal de alguém? Assim, se não é para falar bem, também não precisa falar mal, não fala nada. Né? Não fala nada. E se tem dificuldade em relação à família de origem do outro, claro, às vezes a gente tem dificuldade, né? Vamos cuidar disso, com certeza, mas não na frente do filho. Né? A gente vai cuidar disso. Eu não gosto da tua mãe, ou do teu pai, ou do teu irmão, mas a gente não precisa envolver os filhos nessa questão. Né? Então, isso é algo muito importante. Né? A deslealdade, ela aparece desse jeitinho, sabe? Quando a gente fala, teu pai também, puxa vida, é preguiçoso, teu pai esse cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente começa a não ajudar o outro, um exemplo que a gente usa muito aqui, né? Se tiver alguma pessoa, algum casal que já passou aqui
por mim sabe. Eu gosto muito daquele exemplo de que boas relações são igual jogar raquetinha, jogar frescobol. Sabe o jogo do frescobol? Né? Você pega a bolinha e você joga na mão do cara porque você quer ajudar ele a pegar a bolinha. Você não quer ferrar com o teu parceiro. Né? Você quer ajudar o teu parceiro. Então, se ele não é bom de esquerda, você não vai jogar a bolinha para a esquerda, você vai jogar para a direita. Porque a graça do jogo é manter a bolinha no alto. Esse é um modelo de relação em que constrói uma relação conjugal, um nós, em cima da fortaleza do casal e não da vulnerabilidade de cada um. Outro modelo de relação, que aí é provável que tenha muita deslealdade, é o modelo de relação que é o modelo tênis. Sabe o jogo de tênis? Eu jogo e eu quero pontuar. Então, se o meu adversário, não é nem parceiro, mas é o adversário, ele não é bom de esquerda, eu vou jogar na esquerda. Porque eu não quero que ele pegue a bolinha. Eu quero mostrar para ele que eu sou melhor que ele. Eu quero mostrar para ele que, aqui eu ganho. Uma relação de competição, uma relação em que eu quero ganhar em cima do outro. E aí eu deixo a vulnerabilidade do outro, eu mostro a vulnerabilidade do outro. Né? Então, isso é algo forte, sério, e que dificulta muito a construção desse nós. Né? Eu acho que teve uma pergunta aí que eu vi, mas eu não me atentei. Então, já estão pipocando as perguntas. Uma delas que tem a ver com o que a gente está falando. Primeiro, a Nami pergunta: existem motivos que levam uma pessoa a ser inflexível? Legal, Nami. Eu diria que existe talvez uma história, né? Ninguém nasce inflexível ou flexível. Claro que tem algumas características de personalidade, né, que nos ajudam na construção do que é ser uma pessoa mais flexível ou menos flexível. Então, a flexibilidade, ela é construída ao longo das tuas experiências. Então, fica atenta para poder, peraí, aqui eu estou sendo inflexível, aqui eu consigo abrir mão de alguma coisa, isso também é treino, né? Por exemplo, se eu faço sempre o mesmo caminho, né, eu vou no mesmo restaurante, rotina é uma coisa importante, tá, gente? Rotina é uma coisa que traz algum contorno importante. Mas se eu tenho sempre o mesmo jeito de funcionar, se coloca um desafio, né? Faz caminhos alternativos, estabelece uma coisa nova para você comer, estabelece uma cor nova para você usar, e assim você vai treinando a sua flexibilidade. Porque a gente pode treinar também a nossa flexibilidade, seja pelo comportamento, pensamento ou pela emoção. Uhum. Não sei se eu respondi, Ana. Sim. A Vera coloca também uma pergunta: o silêncio do novo casamento pode ser lealdade à família de origem? E como mudar este silêncio tão forte nas gerações? Eu não sei bem o que a Vera está dizendo de silêncio, mas eu estou entendendo. Vê se é isso, Vera, se eu estou entendendo que o casal lá tá junto e um dos dois, ou eles não conseguem conversar, ou o silêncio no sentido de não falarem, o incômodo deles. Eu acredito que às vezes é a forma de você usar a barreira de silêncio como um bloqueio à comunicação. Porque às vezes as famílias de origem têm essa forma de, entre aspas, resolver problemas, né? Que às vezes não conseguem conversar e resolver, e aí bloqueiam a comunicação, e daí isso é aprendido. Eu acredito que a família nuclear acaba repetindo. Legal, Vera, você trouxe uma questão interessante, então, porque assim, a gente aprende nas nossas famílias o padrão relacional.
E a gente vai tentar levar isso, vai tentar, porque é o nosso lugar de conforto. Mesmo que o padrão não seja o, entre aspas, né, um padrão que nos faça feliz. Mas é o conhecido, é esse padrão que eu vou levar para frente. Se eu aprendi na minha família de origem que o melhor é não ter conflito e o silêncio significa não ter conflito, eu vou levar isso para minha família nuclear. Aí, vamos pensar, olha que interessante. Aí eu levo lá para minha família nuclear isso. Só que eu caso com uma pessoa que na família dele, eles crescem pelo conflito. Eles gostam de discutir, porque a discussão deixa eles vivos. E aí eu vou lá e caso com esse homem. Olha que coisa difícil. Como é que eu vou, nessa complexidade aí, ter voz? Não vou ter voz. Porque só esse homem vai ter voz. E aí eu não vou ter voz. Eu não vou ter voz. E eu não vou ter voz. Em algum momento isso vai incomodar. Aí corre para a terapia. Para se fortalecer, para poder dar voz a você mesma de uma maneira adequada. Porque até o silêncio não existe. Tem outro autor, né, Carla, que fala, né, na terapia de família, que fala que não é possível não se comunicar. Sempre a gente está comunicando. Sim. Silenciando ou falando. Independente do jeito que se fala. Então, sempre a gente vai comunicar. Então, o teu silêncio, né, pode estar representando para o outro, não tá tudo bem. Pode estar representando, nossa, como ela é indiferente. Nossa, ela não tem opinião própria. Será que pode estar representando? Né? Então, eu sempre digo para os casais, coloquem legenda. Coloca legenda. Não, mas tá tão óbvio. Não, não tá óbvio. Não tá óbvio. Né? O que é óbvio para você, não é para o outro. Então, vamos falar. Tem uma pergunta interessante aqui também que a Yara colocou e que é muito comum. Nós vemos até nos nossos próprios relacionamentos e relacionamentos de amigos próximos e nos casais que a gente já tem. Eu acho que é uma questão muito relevante. Gostaria que você falasse sobre a lealdade aos amigos, a um hobby ou um esporte, ao trabalho, acima do cônjuge. Ai, que pergunta boa, Yara. Obrigada, Yara. Beijo para você. Isso é muito legal, porque a gente vive numa sociedade que ela preza muito como é que eu vou dizer isso? Ela preza muito a individualidade. Individualidade é diferente de individualismo. Ismo é doença. Olha que interessante. E quando a gente casa, a gente vai abrir mão de uma parte da nossa individualidade. Se eu não caso, ó, tá aqui, ó. Individualidade total. Casei, tem uma parte da minha individualidade que eu tô cedendo para essa relação. É importante eu manter a minha individualidade, uma parte dela. Uma outra parte, eu vou precisar negociar com o meu parceiro. Então, a vida que eu tinha antes não dá para ser a mesma vida agora. Né? Eu preciso negociar. Então, se eu continuo colocando todas as coisas acima, né? Então, assim, eu faço ginástica todos os dias, os meus amigos todos os dias, o meu todos os dias. Qual é o espaço que eu dou para a relação? Qual é o espaço que eu dou para o casamento, para a conjugalidade? Ó, relações assim não são legais, que junta tudo, né? Não tem mais individualidade. Isso não é legal. Né? Mas assim também não é legal. Ah, não, a gente se encontra só às 10 da noite, dá um oizinho, beijo, tchau, dorme, no dia seguinte acorda. E a gente também, nos finais de semana, nós temos muitos amigos, então a gente sempre está saindo com os amigos. Peraí, e o casal? Né? E a relação? A relação de vocês
ela quer um espaço para ela. O casal precisa de um espaço só para o casal. Estar sozinho os dois ali, namorarem, conversarem, falarem da semana, né? Então, a gente, no nosso dia tem 24 horas, a gente tem um monte de papéis diferentes na vida, mas se você é uma pessoa que está com muitas coisas, né? Amigos, é o futebol, é a dança, qual é o tempo que sobrou para você desempenhar o papel de mulher, de esposa, de namorada ou de homem, marido, esposo, namorado, enfim, né? Qual é? Então, isso a gente tem que cuidar, né? Não é mágico, é mais malhação do que inspiração, né? E precisa ser acordado, porque se um dos parceiros começa a falar, não, eu não vou abrir mão disso, eu também não vou abrir mão daquilo, eu também não vou abrir mão daquilo outro, de nada, não negocio nada, pode ser entendido como uma deslealdade à relação que vocês estão construindo. Não sei se eu respondi. Sim, como a gente precisa cuidar, né? Eu achei bem didático seu movimento aí com o braço, que a gente não pode estar ligado pelo dedinho, mas também não pode estar sufocado, né? E tem que ter a parte da individualidade e a parte em comum do casal. E a Vera daí complementou que ela gostou, coloca a legenda, né? E acho que isso é muito importante. E nisso também, como a pragmática da comunicação, como você citou, é impossível não se comunicar, é importante também o outro ser claro do que espera, né, Denise? Porque assim, então você está deixando muito o relacionamento, você está pensando muito nos seus interesses pessoais, está deixando pouco espaço para a relação, porque outra coisa que eu vejo que é comum é um dos dois se fechar e não falar abertamente sobre o que espera, sobre o que gostaria, e emburra, fica chateado, se fecha, às vezes quer sair do relacionamento por esses motivos, mas não foi claro o suficiente para falar o que espera do outro. Né? Nossa, perfeito essa sua colocação, né? Porque aí o outro vai colocar legenda na tua cara. Sim. Aí o outro vai falar, olha lá, cheio de mimimi, ou, olha lá, tá empurrado. Ele vai, não deixa que o outro coloque isso, né? Você mesmo tem que... Você tem que dizer, né? Desenhar, se for o caso. O que eu espero de você e do nosso relacionamento? Eu espero que você esteja em casa tantos dias da semana, para que a gente tenha tempo, para que a gente converse, para que a gente tenha algum lazer juntos, né? Então, eu acho que isso tem que ser bem comunicado. Você sabe que muito interessante isso, né? Eu tenho um grupo de amigos que nós nos encontramos, eu sou casada vai fazer 20 anos, então a gente se encontra há 21 anos. Começamos a reunir um curso de noivos, olha que interessante. E aí todos casaram no mesmo ano e continuamos, então todo mês a gente se encontra, se reúne. E eu, desde o começo de casado, a vida da gente é muito corrida, né? E eu sempre falo, olha, sexta-feira é o nosso dia de sair, passear, e só nós dois. E um dia, um casal deste grupo nos viu num restaurante, foi no mesmo restaurante que a gente, viu a gente lá, eu não vi, né? Quando eu cheguei em casa, e a gente também, quando sai, não leva isso aqui, ó. Não pode. Boa. Não pode. Isso aqui não entra no dia da saída, né? Quando chegamos em casa, fui lá olhar o celular, aí tava lá. Olha, vimos vocês no restaurante, mas achamos melhor não incomodar, porque era o dia do casal. Olha que legal. Né? Então, isso é muito legal, porque tem uma lealdade dos amigos em relação à relação.
do casal. Sim, sabe que não é a hora, né, de estar com os amigos. Então, também depende de como vocês se apresentam, né? Os casais vão se... Como que você está se apresentando? Né? Você se apresenta como um casal que está ali junto, né? Que protege o outro, que defende, mesmo que não concorde, né? E você já percebeu que tem casais que só conseguem fazer alguma coisa se tiverem outras pessoas juntas? Sim, sim. Essa é uma questão que a gente precisa ajudar os casais, né? A construírem esse nós só deles. Né? Só deles. Claro que é gostoso a gente sair com amigos, enfim, né? Mas é transitar entre todos esses lugares. Sim. Porque tem casais que não conseguem ficar aqui, ó, sozinhos. Não se sentem confortáveis, não têm intimidade suficiente. Então, a questão da lealdade é isso. É você estar com o outro, proteger o outro, né? É construir este lugar. Não sei se eu consegui aí trazer, mas acho que tem um monte de perguntas aqui. Vou tentar seguir uma sequência para que você possa comentar um pouquinho sobre o que o pessoal tem pedido. O Alexandre pergunta assim, nos recasamentos, pelo que eu entendi, ele usou uma outra palavra, mas eu acho que é recasamento que ele quis dizer, como estabelecer lealdade entre padrasto e enteado, madrasta e enteada? Nossa, que pergunta importante, Alexandre, bárbaro, né? Que construção, né? Construção complexa, mas muito, muito importante. Tem um livro bárbaro que eu indico sempre, que é Os Meus, os Teus e os Nossos, que ajuda casais nos recasamentos, né? Então, a regra tem que estar muito clara, né? Em recasamentos. Como é que nós vamos... Primeiro, o casal, né? O novo casal ali, ó. Então, como é que a gente vai funcionar nesta nossa casa? A gente vai fazer as nossas regras, o jeito de funcionar. Quais são os valores dessa nossa família e como funcionaremos? Depois, a gente apresenta para os filhos, todos os filhos, os teus, os nossos, os teus e os do outro, né? Apresenta. E conversa sobre isso com os filhos. Olha, você tem a casa da sua mãe, você tem a casa do seu pai e aqui é a nossa casa. Nesta casa, a gente tem essas regras, esse jeito de funcionar, esses valores, essa rotina. Talvez na casa de vocês, nas outras casas, não seja assim, né? Então, isso também tem que ser muito construído e conversado, né? Deste jeito, acho que e respeitando os lugares aí, né? De padrasto, de madrasta, enfim. Eu gosto da palavra boadrasta, porque eu acho que é muito ruim essa palavra madrasta, sabe, Carla? Eu não acho que é... não é uma palavra. Eu acho que a gente tem que ressignificar essa palavra. Rever essa palavra. Eu acho que é boadrasta, né? Então, assim, ter claro o lugar de cada um. Neste lugar, né, eu vou até aqui, né? E aí a gente vai construir esse vínculo de afeto, de amor tão possível. Eu vejo tantas famílias que conseguem fazer isso, mas com respeito ao outro, independente do que o outro, né? Assim, o ex pode falar da sua ex, mas você, que é a nova, não fale da ex. Deu para entender? Sim. Né? Fala na terapia, não fala. Porque senão a gente vai trazendo mais complexidade para as relações. Sim. Acho que isso é importante. A lealdade da madrasta ou do padrasto é estar lá do lado. Né? Tô junto, vamos lá. Como é que é a configuração, o contorno da nossa nova família? O que vai acontecer aqui? Eu não tenho que olhar lá, tenho que olhar aqui. Você se ajuda? Sim, sim. Inclusive, acho que essa atitude é muito sábia,
quando tem alguma colocação para fazer com as famílias de origem, né? Então, deixar o marido tratar com a família dele, a esposa tratar com a família dela, acho que é uma forma de proteção para o casal, né? Que é isso exatamente que você falou. Você pode pensar o que você quiser, mas deixa... não vá criticar o ex, né? Para não pôr mais lenha na fogueira, para não criar essas triangulações, né? Que a gente acaba puxando até um gancho com a pergunta com a colocação da Mônica, quando os pais desenvolvem lealdade com o filho e sendo desleal com o cônjuge, que acontece também, né? Como lidar com isso? É muito comum essa triangulação. Muito, mas muito comum, Mônica. Isso traz tantas consequências para essa família, porque esses filhos, eles estão aprendendo a ser desleais, né? Porque se a minha mãe é desleal, ela está mentindo para o meu pai, eu posso fazer isso com qualquer pessoa, né? Então, é sério isso. Como é que eu posso ser tão contraditório? Não, eu ensino o valor da verdade, o valor da honestidade, o valor do respeito, e eu acabo, né, fazendo o contrário. Isso acontece muito nas famílias. Então, ajudar as famílias. Olha, se você quer sair, comprar a roupa nova para tua filha, né, você vai precisar brigar sobre isso. Não, eu quero, eu acho que ela merece, ela tirou nota boa, eu prometi, vamos lá, depois vamos negociar uma nova coisa. Enfim, né, construam espaços em que é melhor a briga do que a mentira. Porque a briga, pelo menos, a gente vai tentar encontrar uma saída. Ela pode ser uma forma de negociação, né? Sim, acho que isso é positivo. E que muitas famílias, por ter o padrão de não entrar em conflito, acabam sendo desleais, que é pior ainda, né? E você ensina isso para os seus filhos e eles vão repetir esse padrão e assim vai, né? Não, só por baixo dos panos, não, só aqui, só ali. Não, fala a verdade, né? Sim. E família, e é isso que eu falo, a diferença não precisa ameaçar. Ela tem que ser conversada e integrada. É claro que tem padrões de relação, né, Carla, que a gente sabe, que são mais difíceis. Né? Onde existe violência doméstica, onde tem agressão física, né? Onde a pessoa ela é coagida. Eu estou falando de relações em que existe a possibilidade aí, né, de sentar, conversar, negociar, ou até, olha, a gente não está bem, a gente precisa de ajuda. Nesse sentido. A Maria colocou uma pergunta, eu não me entendi muito bem o que ela quis dizer, mas ela falou, quando uma das partes não dá conta de acolher o segredo, não sei exatamente o que ela quis dizer, tá aqui a pergunta, Maria, se você estiver ainda nos assistindo, se você puder esclarecer um pouco mais sua pergunta, tá? E outra coisa, que a Yara também faz uma outra colocação relevante, se a deslealdade pode ser um padrão originado da família de origem de um dos cônjuges. Sim, acho que sim. Eu penso que esses padrões, eles são aprendidos, né? Então, por isso, tão importante ajudar essas famílias, né? Não só nas questões curativas, quando a coisa está já muito ruim e eles precisam de ajuda, não, mas preventiva. Como ser um casal? Como ser um novo casal? Né? Então, na minha família de origem era assim, mas isso é bom? Não. Eu quero trazer? Não quero. Eu posso pensar em outra forma, né? De outro padrão aqui? Então, Yara, você tem razão. Geralmente é um padrão. Geralmente, tá? É um padrão que ele é aprendido e repetido. Né? Em relação ao segredo, eu fiquei pensando, Carla, talvez, eu não sei se era isso que ela queria dizer, mas o medo, né? Se tem um segredo, sei lá, estou aqui pensando, né? Eu tenho um filho
um filho quando eu era jovem e dei para adoção. Olha, estou aqui, tá? Viajando. Criando, né? Criando uma história. E aí eu casei e temos outros filhos agora e eu não tenho coragem de contar isso para o meu parceiro, por exemplo. Né? Porque eu acho que se eu contar, ele vai acabar com o casamento. Né? Por exemplo. Né? Quando o outro não dá conta do segredo, deu para entender? O medo que o outro não dê conta do segredo, não aceite isso e acabe com o casamento, enfim. Estou imaginando que é um pouco por aí. Né? Tem uma colocação da Adriana que, não sei se você já deve ter ouvido falar aquelas linguagens do amor, diferentes formas de expressar, né? Se essas diferenças na forma de expressar o amor podem ser mal interpretadas como deslealdade. Se a gente pensar, às vezes tem o presentes, tempo de qualidade, toque físico, né? Então, dá para mal interpretar a questão da deslealdade com as formas diferentes de demonstrar afeto? Perfeito, Adriana. Eu acho que isso é muito legal que você está falando, né? Pode até ser interpretado como deslealdade, não quer dizer que é uma deslealdade. Então, a gente precisa conversar. Olha, eu sei lá, fiquei muito chateada porque você nunca dá presente nos dias das nossas datas e eu me sinto completamente deixada de lado. Eu acho que você não me ama mais, sei lá, né? O que pode ser, né? A pessoa pode até sentir, eu acho que tem outra, eu acho que, sei lá. Né? Então, ela pode até sentir isto. Você só compra presente para sua mãe, você não compra presente para mim, não sei. Né? Mas por isso tem que ser conversado. Né? E é muito legal, eu gosto muito desse livro, é bem autoajuda, mas é um livro que ajuda muitos casais. Né? Traz essa compreensão de linguagens diferentes do amor. Então, para alguns, eu quero ficar mais juntinho, mais tempo, eu gosto dos presentes, o outro fala mais, o outro quer apreciação diferente, enfim. Muito legal, casais, se vocês estiverem atendendo, ou casais que estiverem nos vendo, né? Se puderem ler esse livro, indicar, porque ajuda os casais a compreenderem a diferença e como fazer para integrar a diferença na relação. Porque às vezes, especialmente essa questão do presente, como é que você fala, não, vamos economizar, mas se a pessoa tem essa necessidade de demonstrar afeto por meio de presentes, né, acaba influenciando aí nesse... Mas é o que eu falo, né, o presente pode ser uma flor, pode ser um cartão escrito à mão. Sim. Né? Pode ser um bombom, alguma coisinha, né? Sim. Um bombom. Nossa, olha. Isso, presente é o mimo. É o significado, né? Isso. Lembrei de você. Falando juntas, lembrei de você. Passei na padaria e eu trouxe esse chocolate, eu sei que você ama esse chocolate, eu pensei em você. Né? No meio da semana. Isso é um presente. Que legal. Então, eu acho que é isso, assim, mas aí o outro precisa saber que isso é importante para você. Porque se ele não sabe que é importante para você e não é importante para ele nem vai pensar nessa possibilidade. Porque o mapa mental dele é diferente do teu. O mapa mental dele não passa pelo presente. Sim. O mapa mental dele passa pelo tempo de qualidade. Exato. E a gente faz para o outro, geralmente, o que é para a gente, o que a gente gostaria, né? Então, nós não tentamos entender o outro como ele é e tentar atingir o que ele espera. Nós fazemos o que nós esperamos que façam por nós, né? E aí, acho que é aí que dá o desencontro. É isso, né? Eu aprendi isso a duras penas, né? Tem uma amigona que também é psicóloga, eu fazia psicologia com ela, hein?
lá no século passado. E a gente resolveu fazer francês. Olha só, né? Vamos fazer francês, vamos. E a gente ia fazer francês e eu sempre pegava... Eu sou doida por chocolate, chocolate doida. E eu sempre brincava com ela que eu ficava lá querendo comer a metade do chocolate dela e não sei o que e tal. E toda vez que alguém fazia aniversário, eu também dava chocolate para as pessoas. E um belo dia ela chegou e falou assim, Denise, você já parou para pensar que quem gosta de chocolate é você? Talvez, eu não gosto tanto assim de chocolate. Talvez as pessoas não gostem tanto assim de chocolate. É verdade. Aprendi a duras penas isso, né? Então, assim, aquilo que é bom para nós, não necessariamente é para o outro. Sim. Então, a gente precisa perguntar. Sim. E uma outra coisa que eu acho muito importante, e eu falo sempre, sentimento não tem moral, né, Carla? A gente pode sentir o que a gente quiser. Então, a linguagem do sentir é muito bem-vinda nas relações conjugais, né? Eu senti que nesta situação, quando você falou mal de mim para os meus pais, você foi desleal a mim. E aí o outro pode dizer, puxa, desculpa, não era a minha intenção ser desleal a você, né? É que na minha família, todo mundo fala de todo mundo. Sim. Sabe? Né? E eu achei que eu estava te ajudando. Não, você não está me ajudando. Vamos combinar? Né? Então, da próxima vez, a gente faz de outro jeito. Se você quiser me ajudar, você precisa fazer de outro jeito, não assim. E aí os casais, né, poderem conversar. É a tal da legenda, né? A tal da legenda, isso. Quando você falou sobre cultura, Denise, como é que você vê a relação entre cultura, lealdade e deslealdade? Isso a gente pode pensar num sistema micro, né? A cultura da família, uma família mais religiosa, uma família, por exemplo, que tem uma religião evangélica, o outro uma família que tem uma religião católica, né? Enfim, quais são as regras dessa religião, né? Isso tudo está relacionado à cultura dessa família. Uma família mais fechada, uma família mais aberta. Isso eu estou falando do micro, né? E essa família, ela está inserida num outro contexto, né? Se mora no interior, se mora nos grandes centros, né? Se mora no interior e é uma família conhecida, né? Se mora nos grandes centros, talvez seja uma pessoa mais anônima. Isso tudo vai, com certeza, constituir o jeito que esse casal vai viver a sua relação. E aí a gente pode ir para mais ainda, né? O país, né? Sim. Brasil, a nossa cultura. Como é que é a cultura brasileira, né? Como é que os casais se beijam na rua, andam de mão dada. Se você vai para o Japão, às vezes as mulheres andam um pouco atrás dos homens, os homens andam na frente. Talvez a gente olhe para isso e fale, nossa, isso, né? Mas para eles isso está dentro do esperado, do combinado, do acordado, né? Então, isso tudo a gente tem que olhar. E aí, como é que você pega uma pessoa que tem uma certa cultura e aí põe com outra que tem uma cultura completamente oposta? Como é que dá certo um negócio desse? Você pega, igual você falou, do Japão, que pode não ser a primeira geração, eles podem não ter nascidos no Japão, mas tiveram filhos, os filhos aprenderam padrões familiares, reproduzem nas suas famílias, às vezes até mesmo sem ter total consciência. Como é que você põe daí, né, duas famílias de contextos, de países, de descendência diferente? Como é que isso dá certo? Você tem alguma observação em relação a se é mais difícil determinado tipo de país com outro? Você tem
Algum dado? Eu não tenho, mas o meu pós-doc, ele vai está percorrendo essa estrada aí. Então, olha só, né? Que legal. Vamos fazer outra, então. Mais pra frente, quando eu conseguir terminar aqui. Mas tem uma coisa interessante. Quando você coloca a cultura no meio, dá um certo alívio. Por quê? Porque é um lugar, não se entendi porque ele é assim. Sim. Entendeu? Fica um lugar legítimo. Acaba sendo mais fácil, entre aspas, porque assim, é legítimo, esse cara é de outra cultura, diferente da minha. Do que, não, a gente nasceu na mesma comunidade, olha lá, e a gente está com um monte de diferenças. Como pode? Né? A gente nasceu no mesmo bairro e está cheio de diferenças. É o que a Mona Fishbein coloca, quando você mostra a sua vulnerabilidade para o outro, quando o outro sabe de onde você veio e por que de repente você tem determinadas reações, aí faz mais sentido você ter daí um olhar mais empático. Né? Isso. É muito mais fácil. Porque, mas é de Japão. Mas é europeu. Mas veio das Ilhas Canárias. Sei lá é assim, aqui é assado. Né? A gente acaba mesmo tendo essa gentileza, esse jeito mais fácil de acolher a diferença quando vem de um lugar diferente. Porque geralmente nós olhamos para essas diferenças como algo pessoal, é contra mim, não está fazendo o que eu espero, que a gente combinou, e não como macro, né? Sim. A gente olha mais pelo jogo de tênis e não do frescobol que você colocou. É isso mesmo, né? Então, esse também é um cuidado que a gente precisa ter com o nosso olhar, tanto nas nossas relações, né? Como terapeuta. Trazer isso para os casais. Sim. Quando juntam as famílias, a família, no caso, né, a família Miranda, a família Figueiredo, são duas culturas diferentes. Juntou. E a gente está criando uma terceira cultura, um terceiro jeito. Independente né, de sermos do mesmo país. Sim. E a Yara colocou complementa essa ideia que a deslealdade não necessariamente inviabiliza uma relação, né? Ela pode ser desconstruída. Acho que isso é fundamental. A gente saber que não é porque houve a deslealdade que vai ser sempre assim. Então, a questão é assim, olha só, né? Muito legal, Yara, você está falando isso. Em alguma medida, nós seremos desleais ao nosso parceiro. Por quê? Porque a gente é humano, porque a gente erra, porque a gente, às vezes, para se proteger, acaba omitindo alguma coisa, né? Ou, eu não aguento mais, e aí fala mal do marido para amiga. Isso é uma deslealdade, né? Então, a gente vai, sim, em alguma medida, ser desleal. Então, ok, posto isso, né, a questão é o que fazer com isso? Né? Como ficar atenta para não repetir esse padrão? Né? Para cuidar dessa relação? Para que a gente possa viver mais lealdades a essa relação do que deslealdades à relação. Sim, e ela complementa essa ideia com algo também bem interessante, que a fusão e a simbiose muitas vezes são vistas como lealdade, podem ser nocivas à relação, que é aquele exemplo que você deu aí de total fusão, exato. Então, isso não é uma lealdade, é uma fusão, e isso não é benéfico. Perfeito. Isso aqui, né, é um em cima do outro, né, um sobreposto em cima do outro. Então, isso aqui é doente, é doença, né? A fusão, a simbiose, ela vai trazer consequências aí para essa família, para essa relação e para este casal.
Então, a gente busca esse equilíbrio aqui, né? Nessa imagem aqui. Que é a imagem de que, ok, eu tenho aqui mantido a minha individualidade, que é o que sustenta a minha relação. O que vai sustentar essa relação aqui, ó? É a individualidade. Olha a parte do braço que sustenta, né? Mas essa parte aqui, né, é importante. E se eu ficar só jogando a bolinha para o cara errar, eu vou me descolando do outro. Eu não quero, adversário. Eu não quero ficar perto de adversário, eu quero ficar longe de adversário. Né? A gente quer ficar perto de parceiro. Sim. Muito legal essa colocação, né? Que a gente quer ficar perto de parceiro e não com alguém que quer nos instigar a errar, né? Parece que o outro tá para provocar, para ver meus erros, e realmente, quando você está numa relação assim, é desagradável, você quer mais fugir. Sim. O que é legal é que é possível, por meio de um trabalho terapêutico e por convivência com outras pessoas, que eu acredito muito também na rede de apoio, de suporte, nessa extensão, né? Não é que terapia resolve tudo, mas é um bom espaço para discutir os problemas, é um dos, e é possível essa transformação, né? Da gente discutir o que, para mim, é um sinal de lealdade que eu gostaria que mantivesse. Então, se você mexer aqui, vai pegar num ponto cego meu, que vai ser delicado, eu gostaria de não ir por esse caminho, eu me sinto assim quando você tem determinadas atitudes, eu não fico sabendo, eu me sinto insegura, né? Então, é importante deixar isso claro para que essa deslealdade, se surgir, se houver, ela se transforme em lealdade. Perfeito. Acho que um ensina o outro como ser leal também, né? Perfeito. É isso. É o que fazer quando ela aparecer. Porque ela vai aparecer. Sim. Tá? Somos humanos, né? Então, se ela aparecer, quando aparecer, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai partir de que lugar, né, para arrumar essa história, né, para a gente sair melhor como um casal dessa história. A Maria pergunta como transformar de doentes para parceiros, que acho que foi a questão da simbiose, né? Como mudar o cenário? É possível? Bom, é possível? Sim, é possível. Tá? Segundo, dependendo do jeito que vocês estejam, em uma relação fusionada ou simbiótica, seria legal buscar uma ajuda, uma terceira pessoa. Porque esse terceiro vai ajudar vocês a olharem para lugares que talvez vocês ainda não conseguiram olhar. Né? Então, precisa de um elemento novo, porque o sistema está fechado, completamente fechado. Né? Então, uma terceira pessoa pode trazer uma lente diferente para vocês, né? Com perguntas, né? Com um lugar seguro, porque eles precisam estar em um lugar seguro para que lentamente eles vão fazendo esse movimento aqui, ó. Mas é possível sim. Uhum. E até por meio de tarefas é uma forma também, né, deles sentirem essa segurança e aos poucos verem que é possível sair da doença para algo mais equilibrado, mais funcional. Né? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente pode trabalhar com fotografias, né? Então, mostra que a história de vida de um foi diferente da do outro. Olha que legal. Quando você tinha 8, olha a foto que você me trouxe. Quando você tinha 8, olha a foto que você me trouxe. Se tiveram experiências diferentes, olha com 15, né? Olha que legal. Né? São essas diferenças que enriquecem o relacionamento. Sim. Né? Então, como que a gente integra tudo isso? Sem que seja ameaçador. Certo. Porque o casal que está assim, ele não quer se separar, né? Tá com medo. Né? Exato. Medo de soltar e perder o controle. Exato.
E de certa forma, pode ser que eles estejam em sofrimento e não saibam como ser diferente. Por isso, necessária ajuda, né? Sim, com certeza. Porque boas relações precisam de ar, precisam de oxigênio. E isso aqui, ó, não tem oxigênio. A gente precisa de ar. E cada um tem um ritmo cardíaco, nenhum coração bate igual, nenhuma respiração é igual. Por isso que a gente precisa, né, viver as nossas individualidades. Sim. E a partir dela, construção do nós. E também, Denise, agora você mostrando esse movimento, que é possível sair da simbiose para a relação mais funcional, da mesma forma é possível sair lá do dedinho, né, e juntar e desenvolver mais coisas em comum, não cada um ter sua vida paralela, cada um tem seus interesses, cada um tem a sua parceria e fora da conjugalidade, né? Então, acho que esse movimento inverso também é válido. Super, perfeito, é isso mesmo, né? É tentar esse equilíbrio que não é estático, nunca será. É dinâmico, ele é vivo, ele é ativo, ele pode estar bom hoje, amanhã ele não está tão bom. E aí a gente, ó, o tempo todo buscando, né, essa configuração que seja confortável aí para esse casal e para essa família. Sim. Denise, está ótimo o nosso bate-papo, estamos chegando perto do fim do nosso encontro. Eu queria que você deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes, para o pessoal que está nos assistindo, uma consideração final para a gente caminhar para o final. Eu acho que, assim, primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer as perguntas, agradecer a escuta de vocês, agradecer o convite mais uma vez. Eu me sinto muito privilegiada aqui de estar aqui com vocês, né? E eu acho que a grande questão é essa. Nós somos pessoas humanas, né? A gente erra, então vamos colocar legenda. Coloca o máximo de legendas que puder. Né? Tem intenção, a intenção sempre, eu sempre falo para os casais, tenho certeza que as intenções são boas, mas às vezes não chega assim para o outro. Então, coloquem legenda e construam, ó, esse nós aqui em cima da potência, daquilo que o outro tem de bom, e não da fragilidade do outro. E se precisar de ajuda, né, Carla? Busquem ajuda, porque hoje em dia, acho que vale cuidar das suas relações e vale pedir ajuda para cuidar das suas relações. Exato. Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente não está dando conta sozinho, existem pessoas e profissionais para isso, que podem caminhar, que podem aconselhar, que podem mostrar, como você disse, o terapeuta de casal não é terapeuta de um ou de outro, é da relação, que às vezes está precisando daquele ajuste, né? Não precisa estar na UTI para procurar ajuda, dá para afinar, para fazer pequenos acordos para que o próprio relacionamento saia ganhando. Então, muito obrigada por essa consideração, por esse tempo que você teve com a gente. E eu gostaria de falar aí para os nossos ouvintes que o Instituto da Família oferece 2 programas de pós-graduação, que é a especialização em formação de terapia de casal e família. E estamos com as inscrições abertas já para o ano de 2022, para a 15ª turma. Além dessa especialização, nós temos também em neuropsicologia, em parceria com o CDN de São Paulo. As inscrições para 2022 vão ser abertas em breve. Então, atualmente, estamos com as inscrições abertas para o curso de terapia de casal e família. Então, é com muita alegria também que nós anunciamos um novo projeto do Instituto da Família, que são os cursos de capacitação de curta duração, chamados de mini-cursos. Então, o nosso primeiro mini-curso acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, das 19 às 22 horas. Então, vamos ter certificados aí com 6 horas de duração.
Como vocês podem ver aí na barrinha de baixo, o tema vai ser traumas interpessoais e terapia EMDR, imperdível. Nós teremos a professora Silvana Salomone, que é expert no assunto, ela que vai conduzir esse primeiro mini curso do Instituto da Família. Então, ele está aberto a estudantes e profissionais que trabalham na relação de ajuda. Os nossos cursos são laicos, direcionados para graduados na área biológica, humana, social e da saúde. Então, acompanhe-nos pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Sempre postamos novidades em relação aos nossos cursos, em relação ao que está acontecendo no Instituto da Família. Nós sempre divulgamos pelas redes sociais, então esteja atento aí. Procure o Instituto da Família nas redes sociais. Caso você tenha lembrado de alguém que não pôde estar presente aqui nessa live hoje, ela vai ficar gravada, então depois você pode compartilhar com alguém, passar o endereço para que a pessoa também acompanhe. Curta nossa página também, inscreva-se no canal do YouTube. Você pode saber mais sobre o Instituto da Família acessando o website. E o nosso próximo encontro, nossa próxima live, já próxima ao final do ano, será dia 18 de outubro, com o historiador Vander de Lara Proença. Coloque aí na sua agenda, não perca. Vai ser também um momento de reflexão e aprendizagem, como tem sido todas as lives aí do Instituto da Família, que nós tivemos durante o ano passado, esse ano. Então, essa live, como eu disse, vai ficar salva. Compartilhe com quem tem interesse no tema. E eu agradeço imensamente a Denise, que enriqueceu o nosso encontro de hoje. Tenha uma ótima noite. Obrigada, Denise. Eu aprendi muito, o pessoal interagiu bastante. Tivemos um número aí recorde de perguntas. Foi muito legal. Muito obrigada pela sua parceria. Eu que agradeço. Muito. Obrigada. Então, boa noite a todos e nos vemos novamente em outubro na nossa próxima live. Não percam. Beijo.